Olá, queridos, bom dia para vocês, que a graça de Deus esteja com todos. Uma alegria muito grande, né? Sempre estar aqui transmitindo para você. Quero fazer aqui sempre uma live trazendo uma mensagem, uma reflexão, uma breve devocional para nós. E ontem eu falei sobre o dia a dia, né? Sobre trazer Jesus para o dia a dia. E dentro do nosso cristianismo prático, né? Dentro dessa série de cristianismo prático que eu quero trazer para vocês. Ontem eu falei de andar com Jesus no dia a dia e também fazermos parte do dia a dia das pessoas, com o intuito de você apresentar Jesus. E hoje eu quero bater um papo com você, falar um pouquinho sobre ministério. Ministério. O ministério que você exerce na sua igreja local. Né? Eu não quero aqui, vou me ater ministério dentro do âmbito da igreja, né? Não vou aqui entrar em áreas políticas, não quero citar isso, né? Não é o intuito aqui. E eu quero bater um papo com você sobre isso, sobre o seu ministério. Como é que você tem desenvolvido o seu ministério? Como é que está o seu ministério hoje? Ah, pastor, eu não faço parte de ministério nenhum na igreja. Eu estou lá, vou nos cultos, participo, né? Ajudo o pastor quando eu preciso, às vezes eu participo, às vezes eu até ajudo em algumas coisinhas, ajudo a fazer um almoço, né? Ajudo ali a montar um cenário para um teatro, para um culto especial. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender, daqui a pouco eu quero ler um texto bíblico com vocês, que é a base do que a gente vai conversar aqui um pouquinho, é falar a respeito da... A primeira coisa que a gente precisa entender, de que existe um ministério que nenhum de nós fugimos dele. E não podemos fugir dele. Antes de você exercer qualquer função dentro da igreja, você tem que entender que a partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, você foi ingressado num ministério. Que ministério é esse? Esse ministério se chama ministério cristão. Você é um cristão, é uma cristã em Jesus Cristo, né? Porque tem como ser cristão, cristã sem Jesus. Somos cristãos por causa de Jesus. Então eu quero aqui falar primeiramente para você que você sendo um cristão, se você diz ser um cristão e uma cristã, você já está ingressado nesse ministério cristão. O ministério é ser cristão. Então, ser cristão demanda responsabilidades, demanda comprometimento, demanda renúncia, demanda discipulado, demanda oração, jejum, demanda exercício na palavra, estudo e tantas outras coisas, tá bom? Então, eu quero que você primeiro entenda isso. Porque às vezes as pessoas acham que ministério é só exercer uma função dentro da igreja. Ah, pastor, eu faço parte lá do ministério de louvor da igreja. Amém, glória a Deus por isso. Só que você, antes de você ingressar no ministério, numa função dentro da igreja, você tem que entender que você é cristão. Isso já é um ministério. Então, ser cristão é exercitar o ministério, né, de você realmente transparecer Cristo na sua vida, falar como Cristo viver e andar como Cristo viveu e andou. Eu quero falar hoje com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre a fidelidade que nós precisamos ter no ministério que exercemos. Fidelidade. Essa é uma palavra pouco falada no nosso meio, talvez uma palavra em desuso hoje em dia, porque a gente vive hoje dentro de um ambiente, dentro de um sistema onde palavras como fidelidade, integridade, transparência, honestidade, são palavras que hoje estão sumindo, estão desaparecendo. Hoje se fala mais em ganhar, em ter, em possuir, em conquistar. A gente escuta muitas palavras, vitória, né? Ter na vida, dar para receber, essas coisas assim. E palavras como essas citadas, fidelidade, transparência, integridade, né, são palavras que estão caindo no seu desuso. Não é porque essas palavras
elas não são importantes, muito pelo contrário, são fundamentais para todos nós como pessoas, seres humanos, homens, mulheres. Isso não pode de forma alguma se perder na nossa vida. E uma das palavras mais importantes da Bíblia é a palavra fidelidade. Até pelo fato da palavra fé, por exemplo, que tem a raiz, né, no grego pistes, que tem a ideia de lealdade, fidelidade. Quando Deus fala lá em Abacuque, ó, o meu justo viverá pela sua fé, essa palavra fé, em algumas versões, está lá, a palavra fidelidade. Então, fé e fidelidade são coisas muito próximas, são irmãs gêmeas. Então, ter fé é o quê? É ser fiel. Fiel a quem? Fiel a quê? A fidelidade é a Deus. Nós, como cristãos, nós temos que ser fiel em primeiro momento a Deus, acima de tudo. A fidelidade é a Ele. Então, quando nós assumimos a responsabilidade de sermos cristãos, quando nós assumimos, né, ser cristãos, é mais do que frequentar uma igreja. É mais do que sentar num banco e ouvir o pastor pregar. É mais do que apenas fazer parte de um ministério, cantar, encenar, dançar, ou outras coisas, né? Cuidar de crianças. Tudo isso é coisas importantes. Mas quando a gente pensa em fidelidade no ministério, a primeira coisa a gente tem que pensar nessa fidelidade. Como que está sendo essa fidelidade? Estou sendo fiel de fato? Então, eu quero caminhar com você nessa direção para a gente poder entender um pouquinho o que é ser de fato fiel ao ministério que Deus confiou a cada um de nós como cristãos. Sendo que ser cristão já é um ministério. Ok? Então, eu quero caminhar um pouquinho com você, eu quero ler com você um texto de 1 Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo, porque é um texto longo para a gente poder ganhar mais tempo aqui. Mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do 1 até o versículo 16, o capítulo 4 todo, vai falar a respeito disso, dessa fidelidade no ministério. Então, por exemplo, antes de o apóstolo Paulo aconselhar Timóteo, Timóteo era um pastor, um jovem pastor, estava iniciando ainda o seu ministério, já tinha toda uma caminhada com o próprio apóstolo Paulo, era um grande cooperador do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, e ele então pastoreava, né, ajudava o apóstolo Paulo, estava pastoreando uma determinada igreja, se eu não estou enganado, acho que era a igreja em Éfeso, se eu não estou enganado. Né? Mas ele era uma das igrejas, e Timóteo foi um filho na fé, como a gente sabe, né? Um filho na fé gerado pelo ministério do próprio apóstolo. E diante disso, amados, quando a gente pensa, quando a gente lê o capítulo 4 de 1 Timóteo, a gente percebe algo muito interessante. Percebemos algo muito legal aqui. O apóstolo Paulo, no início, antes da gente entrar na questão da fidelidade do ministério, no início do capítulo 4, os 5 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele vai falar da apostasia da fé. Ele vai falar desse tempo de apostasia, como ele vai dizer aqui, né, que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então está falando de apostasia, de abandono. Apostatar é abandonar. E esse abandono é um abandono realmente consciente. Né? Um abandono consciente. Não é um abandono gerado inconscientemente. Foi um acidente. Não foi um acidente. Foi algo realmente provocado. Não foi um incidente, foi um acidente. Né? Algo provocado. Algo realmente consciente. Uma prática consciente. Então, a apostasia da fé é isso, é aquela prática consciente. Eu faço consciente do que estou fazendo. Né? Então, ele está falando muitos se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem cauterizada, né, a própria consciência, que proíbem o casamento, exige abstinência de alimentos de Deus, que Deus criou,
para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis. Né? Aí no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graça. Então, e o 5 ele vai falar, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito, antes dele entrar na questão, antes dele aconselhar Timóteo a respeito da fidelidade no ministério, ele está falando a respeito, ele começa a introduzir esse assunto falando desse tempo de apostasia, de que muitos irão apostatar da fé e dar ouvidos, obedecer a demônios, a doutrinas, a enganadores que viria no mundo. Já haviam, né? Já existiam, mas o apóstolo Paulo. Então aqui eu percebo houve aqui, o apóstolo Paulo recebeu, de fato, uma revelação de Deus, porque ele fala que o Espírito é quem afirma expressamente. Então, ele recebeu essa revelação de Deus a respeito desta apostasia. Pois bem, quando o apóstolo Paulo, a partir do 6, ele começa a aconselhar Timóteo. Ele começa a falar algumas coisas a respeito do ministério. Bom, diante disso, amados, não é de se estranhar que hoje a gente vê muitas pessoas que se dizem cristãs, se dizem membros de igreja, né? Enfim, não estou aqui para fazer crítica nem nada, são observações que eu quero fazer com vocês. Mas a gente percebe tantas pessoas na igreja, mesmo sendo aquelas igrejas menores, com um público menor, mas isso também acontece em igrejas, isso não é uma coisa de igreja grande. Isso não é um problema de igreja grande ou de igreja pequena, é um problema geral. Né? Isso não difere em nada igreja grande de uma igreja pequena, em números de pessoas. Né? Então, o que eu percebo? Isso não é coisa de agora, né? Isso é coisa que desde quando eu me converti, a gente vai caminhando na igreja, vai amadurecendo, a gente vai observando esse tipo de coisa. Quando a gente pensa em fidelidade no ministério, antes do apóstolo Paulo falar dessa fidelidade, ele fala desse tempo de apostasia, desse tempo de abandono, desse tempo onde as pessoas, muitos líderes iriam dar, e muitos cristãos iriam dar atenção e a obedecer a muitos enganadores, e iriam obedecer a muitas doutrinas demoníacas. Doutrinas, né, que o diabo ia disseminar entre a própria igreja. Isso é fato, isso é um fato. Então, quando a gente pensa em fidelidade no ministério, a gente tem que pensar o seguinte, que é muito nítido a gente perceber tantas pessoas hoje que se dizem cristãs, estão ali na igreja, estão até fazendo parte de alguma coisa na igreja. Só que o que tem, gente? Pessoas perdendo o prazer, perdendo a alegria, perdendo aquele entusiasmo no serviço, sabe? E nós metodistas, a gente preza tanto essa questão do serviço, a gente fala tanto de servir, mas o que tem de pessoas também perdendo o prazer no servir a Deus com amor no ministério. Existem aquelas pessoas também que gostam de fazer pirraças. Se alguma coisa acontece que ela não gosta, ou o pastor chama atenção por alguma coisa, se há alguma coisa que aconteça no ministério que ela não gosta, a pessoa, por ter uma maturidade não tão madura, podemos assim dizer, ela gosta de fazer pirraça. Ela bate o pezinho, fala que não vai mais fazer. Por quê? Porque na cabeça dela, ela não está fazendo para Deus, ela está fazendo para as pessoas. Porque uma pessoa que age assim, que tem essa mentalidade de que vou parar de fazer, vou parar de exercer, porque o pastor falou alguma coisa que eu não gostei, o irmãozinho fez isso, então eu vou largar isso, eu não quero saber mais disso. É uma mentalidade de que se eu estou fazendo para o Senhor, então, meu amado, o pau pode estar quebrando. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu faço para o Senhor. Não estou fazendo para o pastor, não estou fazendo para a igreja em si, não estou fazendo para o irmãozinho, nem para o líder que lá está. Estou fazendo para o Senhor. Então, meu amado, eu quero dizer isso para você. Diante de tanta apostasia, de tanto engano, de tanta mistureba que a gente vê hoje, de tanta coisa errada que a gente vê hoje dentro e fora das igrejas,
O apóstolo Paulo está chamando a atenção para Timóteo, dizendo: Timóteo, apesar que o Espírito revelou que vai haver tanto engano, tanta gente se apostando da fé, Timóteo, eu quero te aconselhar, Timóteo, mantenha-se fiel. Porque, amado, é exatamente, aprende um segredo importante, é exatamente em tempos de apostasia, é exatamente em tempos de muita coisa ruim que está acontecendo hoje, dentro de um âmbito de igreja, fora da igreja, é exatamente nesses momentos de crise que vivemos que os verdadeiros cristãos vão se destacar. Que verdadeiramente aqueles que são fiéis a Deus irão se destacar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que quanto mais a noite seja escura, mais as estrelas brilham. Quanto mais escuro for a noite, mais as estrelas brilham. Então, amado, é exatamente em momentos de tamanha adversidade que vivemos, aqueles que são fiéis e leais a Deus irão se destacar. Não é um destaque que eu quero buscar, é um destaque inevitável. Embora eu não estou em busca de ser destaque. Isso tem uma diferença aí. Mas é algo que é as circunstâncias que me proporciona isso. O problema é quando a gente quer ser destaque. Aí a gente já caminha para uma direção totalmente errada. Motivado pela vaidade, motivado pela a ideia de querer aparecer. Não. Aqueles que são fiéis a Deus. Aqueles que têm o seu coração inteiros em Deus. Amados, é fato. Tudo que fizermos, todo tipo de obra, função, tudo que eu realizar na obra de Deus, é Deus quem vai fazer com que essas coisas irão aparecer. E é exatamente nos momentos de adversidade que o nosso ministério precisa brilhar. Não é na hora que o pau está quebrando eu abandonar o barco. O que tem de gente fazendo isso, abandonando o barco nos momentos em que mais precisa. Eu já lidei com pessoas assim. Na hora que você mais precisa delas, elas te abandonam, elas te largam. Isso tem um nome, a Bíblia ela dá um nome para isso, covardia. Outro dia eu tenho uma pregação sobre covardia. O covarde é aquele que abandona o outro no momento em que mais precisa. O covarde é aquele que não dá continuidade às coisas. Isso é covardia. Então, amados, a gente precisa aprender a ser fiel no ministério que a gente está exercendo. Lembrando que o ministério não é nosso. O texto, aí sim, o versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 4, depois que Paulo fala dessa apostasia, é o que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, apesar de tudo isso, de ser uma coisa prevista pelo próprio Espírito, de abandono de fé, das pessoas ouvirem enganadores, de haver muito engano no mundo, apesar desse mal que já está acontecendo e que vai piorar, mantenha-se fiel ao seu ministério. Mantenha-se fiel no ministério que Deus confiou a você. Aí no versículo 6 em diante ele vai falar sobre isso. Ele vai começar a falar assim, expondo estas coisas aos irmãos, ou seja, fala isso com a igreja. Fala dessas coisas para a igreja, Timóteo. Serás bom ministro de Cristo. O que Paulo está falando a respeito disso, né? Ser um bom ministro de Cristo. Então, amados, Paulo está falando da qualidade no serviço. Timóteo, se você explicar isso para a igreja, se você mostrar isso para a igreja, você vai ser um bom ministro. Ou seja, o que é ministro, gente? A palavra ministro tem a mesma raiz da palavra diáconos, que também tem a mesma conotação da palavra mordomo. Existe uma doutrina nossa, metodista, sobre mordomia cristã. Estuda sobre essa mordomia cristã, aprenda o que é isso. Ser mordomo, ou seja, aquele que serve à mesa, o diáconos, é aquele que serve à mesa, é aquele que está para servir, é aquele que está ali pronto a oferecer alguma coisa. Então a palavra ministro significa serviço. Ministrar significa serviço. Ministério é serviço. Ministro é aquele que serve, é o diáconos,
é o mordomo, é aquele que serve, aquele que cuida, é aquele que administra algo que não pertence a ele, mas que está aos cuidados dele. Então, meu amado, você como cristão, eu não estou aqui limitando, não quero aqui limitar isso somente à questão pastoral, mas todos nós como cristãos, vamos pensar isso a nível cristão. Todos nós como cristãos temos um ministério, que eu falei para você no início, é o ministério do serviço. Ser cristão já é um ministério. Então, seja fiel ao seu ministério. O pau pode estar quebrando, o mundo desabando. Mantenha-se fiel ao serviço, mantenha-se fiel a Deus na realização do que você está fazendo, sabendo que você está fazendo para aquele que te vocacionou, que não é o pastor, que não é a igreja, a instituição, mas sim aquele que vocacionou é o Senhor. Então, amado, primeira coisa é essa, o apóstolo Paulo está falando, se você fizer isso, Timóteo, você vai ser um bom ministro. Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para você, que para que a sua fidelidade no desenvolvimento do seu ministério seja aperfeiçoado, você precisa seguir alguns princípios muito básicos dentro desse texto que traz para nós referências muito bacanas. Primeira coisa é isso, é ser um servo de qualidade. Bom ministro, ou seja, seja um servo de qualidade, dê o seu melhor, faça o seu melhor para Deus. Tem uma música que diz, né? Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Então faça o seu melhor, dê do seu melhor. Não fica fazendo as coisas de qualquer maneira, empurrando com a barriga, fazendo por obrigação, por simplesmente uma função qualquer. Amado, a gente não está fazendo isso para homens algum, embora estamos servindo as pessoas. Mas a motivação do meu coração no exercício do meu ministério não pode ser os benefícios que aquele ministério pode me dar, ou para receber aplausos das pessoas. Muitas vezes, amada, a gente não vai receber aplauso de ninguém. Se a nossa motivação no exercício ministerial depender de aplausos dos outros, sinto te dizer, você está em perigo, o seu ministério está prestes a ruir. E o que a gente faz para o Senhor, embora em muitos momentos a gente não vai receber aplauso nenhum. Muito pelo contrário, a gente vai receber críticas, nós vamos às vezes ser visto com pessoas com mal. As pessoas vão olhar para nós com os olhos maus, com ciúme, com um monte de coisa. Isso tem dentro da igreja, isso é inevitável, mas a gente tem que ter a motivação do nosso coração no serviço, no ministério, a nossa fidelidade a Deus, no exercício ministerial, tem que partir, é fruto de um coração fiel a Deus. Então, amado, não importa se as pessoas gostem ou não, faça o melhor. Então, por quê? Fazendo isso, você será um bom ministro, você será um ministro de qualidade, você vai ser um servo de qualidade, né? A questão, gente, aprende uma coisa, a questão não é fazer bem feito. Quando eu falo da questão de fazer o melhor, nem sempre fazer o melhor vai sair bem feito. E a questão de não sair bem feito não quer dizer que você não está fazendo o melhor, mas é o que você pode dar de melhor. É o mínimo que você pode dar dentro das condições que você tem. A gente está vendo isso, por exemplo. Hoje a gente vê muitas lives, muitas transmissões de cultos. E às vezes eu olho, né, várias transmissões, várias igrejas fazendo. Cada pastor usando os recursos que tem. Tem igrejas que são mais bonitas, tem muita coisa, né, tem aquele fundo bonito. Outras igrejas é só o púlpito, só aquela bandeira da igreja. Às vezes o fundo de uma parede branca. Outros estão fazendo dentro de casa mesmo. Você vê o piso da cozinha lá estampado lá de fora. A questão, gente, não é a boniteza que tem naquilo ali. Fazer o melhor não necessariamente é fazer, né, o bem feito. A questão não é fazer bem feito, a questão é fazer. Faça dentro das suas condições, com o que você tem, usando o que você tem, mas faça com o seu coração motivado pela fidelidade a Deus. E Deus vai olhar isso. Claro, você podendo melhorar, na medida que a gente melhorando, na medida que a gente puder mexer em alguma coisa, olha, eu quero melhorar nisso, assim seja.
Às vezes eu vejo pessoas que têm medo de pegar ministério na igreja porque são pessoas que vivem com medo, têm medo de realizar alguma coisa, sabe? Então não tenha medo disso. Faça o que você puder fazer. A questão não é fazer bem feito, é fazer. Então faça. Então, amado, com isso você será um bom ministro de Cristo. Você será um servo de qualidade. Seja um servo de qualidade, né? Faça o seu melhor, né? O seu serviço tem que ser um serviço de qualidade. Não é fazer de qualquer maneira. A Bíblia fala que maldito é o homem que fizer as coisas de maneira relaxada. Quantas vezes a gente faz as coisas de maneira qualquer, sem entusiasmo nenhum, né? Eu vejo isso muito, né? Mas enfim. Então, quer realmente fazer as coisas direito? Faça com qualidade, né? Não faça simplesmente porque alguém mandou você fazer. Faça porque você ama a Deus. Faça porque você é servo de Deus e serva. Faça porque o que te motiva é maior do que aquilo que as pessoas estão dizendo, aquilo que talvez as circunstâncias possam não te oferecer tanto. Faça, faça. Seja um servo de qualidade. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você está cumprindo em grande parte. Deus irá te usar poderosamente e o seu ministério será um ministério abençoado. Pois bem, diante disso também, uma outra lição importante que a gente precisa tirar, amados, é que a gente precisa, o texto lá em 1 Timóteo 4, a partir do 6, além do que Paulo está dizendo a respeito de ser um bom ministro de Cristo, de Jesus, ele fala que devemos nos alimentar, né, sempre de palavras de fé e de boa doutrina que tem seguido. Então, amados, a fidelidade no ministério, Paulo está ensinando a gente, apesar desse mundo estar de cabeça para baixo, da gente ver tantos cristãos infiéis, tantos cristãos inconstantes na caminhada, gente que começa as coisas e não termina, deixa pela metade, abandona o irmão na hora que mais precisa, sabe? Faz pirracinhas, essas coisas, né? Essa infantilidade, essa imaturidade das pessoas. A gente lida com isso o tempo todo. Mas, amados, o texto vai nos ensinar e nos motivar, né? Que a gente deve realmente buscar sempre a palavra de fé. Buscar sempre ter aquela palavra de ânimo para as pessoas. Você pode estar até desanimado, mas tenha sempre uma palavra de fé. Eu já vi pessoas falarem assim, pastor, eu não vou. Como que eu posso orar por alguém, pastor? Sendo que eu estou precisando de oração. Sabe, as pessoas elas não entendem a dinâmica de Deus. É exatamente nos momentos que a gente se sente tão fraco, é aí que somos fortes. As pessoas não entendem porque, na realidade, não examinam as Escrituras. Se examinasse as Escrituras, ia compreender essas coisas. É exatamente naqueles momentos de fraqueza da gente que a graça de Deus ela vem com poder sobre nós. Não é naquele momento que você está assim glorioso, que você está se sentindo bem, né? Nossa, Deus vai me usar essa noite. Às vezes pode acontecer um efeito totalmente contrário. Porque Deus, amado, ele age exatamente a fraqueza, a nossa fraqueza, é na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, para com esse negócio de que eu não posso, eu não estou em condições, eu não estou preparado, quem sou eu para orar? Sabe, esses papos de crente mesquinho, medíocre. Isso não pode estar dentro de um vocabulário cristão. Isso não pode estar dentro de uma pessoa que se diz cristã. Claro, gente, tem momento que a gente não está bem, tem momento que a gente não está legal, tem dia que a cabeça não funciona. Mas é exatamente nesses momentos que a gente tem que dizer, Deus, apesar da minha fragilidade hoje, que o Senhor me use pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu já vi muitas pessoas falar também, como é que eu posso pregar para alguém, pastor, sendo que eu estou precisando de uma pregação, sabe? Essas coisas. Gente, aprenda isso uma vez por todas. É quando somos fracos que estamos fortes. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe? E a gente tem que aprender a depender de Deus. É a graça que faz, não somos nós. É a graça que está em minha vida que faz, que leva eu a fazer o que eu faço. Sabe? E a gente às vezes só se acha apto quando nós nos sentimos bem. Quer dizer então que quando você se sentir mal, então você também
Então você abandona a Deus quando se sentir mal. Então você não vai servir a Deus quando se sentir mal, você não vai orar quando se sentir mal, você não quer saber de Deus quando se sentir mal. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, a gente só foca quando as coisas estão tudo bem. Mas exatamente o efeito é o contrário. Então aprenda isso. A palavra de fé tem que estar nos nossos lábios, independentemente de como esteja a circunstância, seja externa, seja interna. Independentemente. Seja fiel no seu ministério. Exerça o seu ministério como um bom ministro de Cristo. Faça o seu serviço com qualidade. Outra coisa, tenha sempre a sua palavra de fé. Dê sempre uma palavra de fé. Você pode até compreender a realidade difícil que está. Realmente o negócio está feio, a coisa está pegando, o pau está quebrando. Mas, amados, Deus vai nos dar condições. A gente não tem dinheiro para fazer isso ou fazer aquilo. Meu amado, Deus pode prover os recursos para o exercício ministerial. Ou Deus é poderoso, ou Deus não é nada. Você está entendendo isso? Espero que você esteja entendendo isso. Lembra lá quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? O discípulo perguntou, o que é 5 pães e 2 peixinhos? Jesus falou, me dá isso aqui, meu filho. A questão, gente, aprende uma coisa. A questão, gente, deixa eu contar um segredo para vocês aqui. A questão não é o que não temos. Deus age a partir do que temos. Se tiver pouco, e a Bíblia fala o quê? Que mesmo que Deus traz à existência o que não existe. Já ouvi tantos testemunhos de pastores que estavam mexendo com construção. Estava para construir igrejas, ele não tinha recurso nenhum. E ele colocou diante de Deus, Deus, a tua obra precisa ser feita. Só que eu não tenho recurso. E depois dessa oração, amado, começou a chegar caminhões e caminhões de material de construção. Lá ele não sabe de onde. Deus é fiel. Então aprende com Deus. Aprende a orar pelo seu ministério, a pagar um preço de oração pelo seu ministério. Seu ministério está difícil, você está lidando com gente difícil no seu ministério. Ore por essas pessoas. Sabe? Ore por elas. Cuide delas. Você é um pastor no seu ministério. Você é alguém responsável, um líder no seu ministério. Né? Então, exercite o seu ministério. Ore pelo seu líder, ore pelas pessoas que integram o seu ministério. Ore para que o seu ministério seja um ministério frutífero. Ore por você para que você contribua. Ah, pastor, mas meu líder não faz nada. Meu líder é um cara, sonso. Às vezes tem essas coisas, né? Ah, pastor, mas o meu líder é um cara que não pensa em nada, não desenvolve em nada. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo também para contribuir? Nada. Você está ajudando a ele a fazer nada. Então, seja você, tome a iniciativa. A gente tem que aprender a tomar a iniciativa das coisas. A gente é muito acomodado, a gente cruza os braços e espera as pessoas fazer por nós. Sabe, a gente está vendo as coisas, a gente está vendo a dificuldade. Às vezes a gente está vendo nosso líder em dificuldade, a gente fica olhando. Fica de plateia olhando. Ao invés de ir lá ajudar, o que eu posso contribuir? O que eu posso ajudar? Eu lembro uma vez que, muitos anos atrás, né, a gente estava numa festa, a nossa igreja local tinha uma festa anual, né, e eu estava por conta do almoxarifado dessa festa, eu estava lá distribuir, precisava de uma fita, tinha uma fita, precisava de uma vassoura, eu estava ali servindo no almoxarifado, por conta do almoxarifado, né, tomando conta do almoxarifado ali, né, estava me sentindo, né, tomando conta do almoxarifado. Aí chegou um rapazinho que estava de pouco na igreja e falou, Anderson, o que eu posso ajudar aí? Me dá alguma coisa para fazer, Anderson? Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Aí eu pensei, agora, nem agora, o que eu faço? Peguei e dei uma vassoura para ela. Eu olhei pro salão, vi o salão um pouco sujo e tal, e dei uma vassoura, meu irmão, me ajuda? Então ajuda a dar uma varrida. Ele pegou com toda a felicidade, varreu o salão, ajudou a limpar, tirar sujeira, papel de bala, biscoito, aquela coisa toda, né? Então, amado, a gente tem que aprender a se colocar à disposição. Ah, mas o pastor não me chama para pregar. Ah, mas o ministro de louvor não me chama para ministrar um louvor. Né? E a gente começa a fazer pirracinha, né? Fica triste com aquilo. Amados, para com isso.
Exerça o seu ministério com fidelidade. Quantas vezes, já falei isso muitas vezes, isso serve, eu falo isso como testemunho. Quantas vezes eu chegava na minha igreja, na hora do ensaio do louvor, e às vezes, de domingo, né, chegava lá, a igreja estava cheia de biscoito, que as mães, só Jesus, dava biscoito para os filhos comer na hora da escola dominical, sujava os bancos, sujava o chão, e eu chegava lá sem ninguém falar nada comigo, me mandar fazer nada. Eu ia lá nos fundos, pegava uma vassourinha e ó, ia varrendo a igreja, recolhia o lixo para deixar a igreja limpinha para os irmãos chegar para cultuar a Deus. Fazia isso, gente, não é para ser visto, não é para ninguém me elogiar. Fazia isso não é porque alguém me mandava fazer. Eu via uma necessidade, eu via uma dificuldade, eu ia lá espontaneamente e fazia. A gente tem que aprender a ser espontâneo, gente. Onde é que está a espontaneidade do povo de Deus? O povo está perdendo essa espontaneidade, estão perdendo a graça, estão perdendo a alegria no serviço. Então, deixa Deus te usar no serviço ministerial. Eu não quero aqui prolongar muito, tem muita coisa que eu queria falar aqui para vocês, mas eu quero destacar isso. Seja fiel no seu ministério, sabe? Sirva ao Senhor com amor, com dedicação. Quero convidar você a ler esse texto de 1 Timóteo capítulo 4. Leia o capítulo 4 e você vai entender isso, sabe? Então, assim, seja fiel no que você está fazendo. Não fique olhando, não fique esperando as pessoas te elogiar, não. Embora a gente é tentado a isso. Quantas vezes eu acabava de pregar, né? E eu ficava naquela expectativa. Será que o pessoal gostou da pregação? E eu ficava, né? E às vezes ninguém falava nada, eu ficava preocupado, mas ao mesmo tempo lá dentro, né? Como que a natureza da gente é horrível, né? Terrível. Eu ficava esperando alguém elogiar alguma coisa, né? E ninguém elogiava. Eu falei, bem feito. Fico esperando coisas que não é para esperar. Então, então, amados, sirva ao Senhor. Seja um servo de qualidade, seja alguém que sirva ao Senhor com amor. Coloque à disposição os teus dons. Deixa eu te ensinar uma outra coisa, um outro segredo importante. Que uma vez Deus trouxe ao meu coração isso. Eu tenho certeza que você que está me vendo aí, me ouvindo, você deve ter alguma profissão, você deve exercer algum exercício profissional. Talvez você é doméstica, talvez costureira, talvez você é uma mulher do lar, um homem né, do campo, da zona rural. Você é um pedreiro, você talvez seja aí um balconista, talvez você seja um empresário, talvez você seja aí um advogado, um médico, ou quem sabe ali simplesmente alguém que faz limpezas gerais, faz capina, roça pasto, não importa. Eu tenho certeza que você tem alguma função profissional na sua vida. Quem sabe você é aposentado hoje e já não está fazendo nenhum tipo de trabalho, né? Mas não importa. Deixa eu te ensinar um negocinho básico, importantíssimo para você. Eu quero encerrar minha fala aqui. Olha como que é importante a gente aprender. Quando a gente é fiel ao ministério que a gente serve, aprende uma coisa, amados. Primeira coisa, dentre disso que eu quero falar, ministério não se resume àqueles ministérios que a gente tem dentro da igreja. Eu falo isso aqui na igreja, né? Ministério, a gente não pode achar que ministério de louvor, sociedades, seja ela de mulher, de homem, jovens, né, criança, mais o que? Recepção, às vezes outro tipo de ministério da igreja, às vezes aquele ministério de patrimônio, finanças, né? A gente acha que tem muitas pessoas que acham que ministério é só isso, só esses que existem dentro da igreja. São esses ministérios básicos, né, dentro da igreja. E às vezes as pessoas acham que é só isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, ministério vai muito mais do que isso. Ministério está além do que essas funções dentro da igreja. Uma outra coisa que eu quero ensinar para você, aprende isso, né? Se quiser registrar isso aí, você anota isso aí, pra você não esquecer. Amados, faça da sua profissão um ministério. A sua profissão, você acha que é só para ganhar dinheiro? Você acha que a profissão que você exerce é só apenas para trazer comida dentro de casa? Para quem é servo de Deus e servo de Deus, para quem é um cristão consciente da sua missão, meu amado, a vida dessa pessoa é o ministério inteiro.
A sua profissão pode ser, um campo fértil para o exercício ministerial. Faça da sua profissão um ministério. Você é um professor, né, embora... se você é um professor, você lida com pessoas, você lida ali com outros profissionais, você lida com os alunos. Você pode muito bem, naquele momento, você é um professor. Então, você pode usar essa profissão para servir as pessoas. Não é só visar o salário que aquela pessoa... Existe um conceito muito equivocado hoje em dia. Se você for perguntar muitos universitários hoje, e até quem não é universitário, não vou dizer todos, mas a maioria, que vai você perguntar assim, uma criança hoje, por que você quer ser na vida? A maioria delas vai dizer, eu quero ser jogador de futebol. Muitos vão dizer, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma professora. Né? A maioria dessas pessoas, desde as crianças, até muitos desses já estão numa faculdade, numa universidade. Se você perguntar o que está te movendo você fazer o que você faz, o que te move, por que você quer ser isso? Escuta bem a resposta, porque o salário é bom. Não é todo mundo que faz isso, não. Eu sei que tem muitas pessoas que estão ali pela paixão, porque querem realmente contribuir na sociedade. Mas muitas dessas pessoas vão dizer porque o salário é bom. Quando você vê lá num classificado, num jornal, você vê lá, eu quero ser um bombeiro. Né? Minha vida toda eu queria ser bombeiro. Né? Então, o que geralmente você observa? Ou que tem lá? O salário. Não que isso seja importante, gente. Mas muitas das vezes a motivação é a questão aquisitiva. Não é nem pela profissão em si. Isso também está incluso dentro do ministério. Infelizmente, isso ainda também tem dentro do ministério pastoral. Pessoas estão de olho no salário. Estão de olho no salário. Porque o pastor tem que ganhar X, tem que ser assim, assim, assado. E eu disse ontem, né, na outra devocional, que a gente tem que ir além da nossa função. Então faça do seu ministério, da sua profissão, um ministério. Você pode muito bem usar a profissão, o talento que você tem, a habilidade que você tem, transformá-lo em serviço para as pessoas. Por que não? Você é um professor, por que você não pode dar um reforço de graça para crianças carentes? Por que você, médico, não pode tirar um tempo da sua profissão para atender gratuitamente para as pessoas? Principalmente nesse tempo de pandemia. Você que é um profissional em alguma área, na área da tecnologia, na área de informática, ou qualquer outra área, será que você não pode pegar um pouco disso e exercer uma prática solidária? Eu vou fazer isso de graça, não vou cobrar nada. Você que é músico, eu sei que é o ganha-pão da gente, amados. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, aprenda a usar isso também, transformar esse ministério na sua vida, até como um veículo de evangelização. Bom, que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a ser fiel. Que Deus nos ajude realmente a sermos fiéis no exercício do ministério, apesar de toda essa apostasia, de tanta infidelidade, de tanta vaidade, de tantas falta de transparência das pessoas, de tanta motivação errada que a gente vê hoje dentro e fora da igreja, de tantas coisas que a gente vê ruins. Eu quero desafiar você a não desistir do seu ministério. Não abandone o seu ministério. Pastor, está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer errado. Você não é todo mundo. Você é chamado a ser diferente. Paulo está ensinando isso para Timóteo. Seja diferente, Timóteo. Olha, realmente vai acontecer coisas terríveis, Timóteo. Coisas vão piorar. Situações vão piorar, Timóteo. Mas seja um bom ministro. Sabe? Faça o seu melhor. Faça com qualidade. Seja um ministro de qualidade. Né? Se aperfeiçoe no seu ministério. Né? Seja alguém que exercita-te na fé, na palavra. Cuide de você e cuide das pessoas que estão aos seus cuidados. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe.
que você seja um fiel, um bom e uma boa ministra, um bom ministro e uma boa ministra de Cristo Jesus, sabendo que o nosso trabalho em Deus não será em vão. Tá bom? Deus abençoe sua vida, que o Senhor confirme as obras de suas mãos. Tá bom? E que você exercite o seu ministério com paixão, com a motivação, né, do amor a Deus. Adversidades vamos ter, críticas vamos sofrer. Não somos bons em tudo, não sabemos tudo, vamos morrer sem conhecer muita coisa. Mas enquanto a gente tiver vida, exercite o seu ministério. Você que é mãe, já é um ministério ser mãe. Você que é pai, use isso como ministério também. Para você não ser pai apenas e mãe dos seus filhos, seus filhos biológicos. Seja um pai, uma mãe da fé, como Paulo foi para Timóteo. Sabe, transforme quem você é num ministério. Coloque-se à disposição. Sabe, seja um bom conselheiro para os jovens. A nossa mocidade de hoje está precisando muito de conselhos, muito de ajuda, parceiro, ombrar com essa moçada. Muitas vezes são mocidades perdidas dentro da igreja. São mocidades que misturam as coisas, sabe? São mocidades que às vezes não tem referência em casa. E se elas não conseguirem encontrar em nós, dentro da igreja, referências, onde elas vão encontrar, gente? Vai encontrar no traficante, vai encontrar no bandido, elas vão encontrar no cafetão. Né? Quem que vai adotar esses meninos? São essas pessoas aí, essa turma aí. Né? Semana agora, foi ontem, eu vi uma reportagem de uma menina que desapareceu, uma menina nova, acho que de 14, 15 anos, alguma coisa assim, desapareceu porque foi sequestrada por um grupo, por uma mulher que estava sequestrando moças para ser prostitutas, para serem meninas prostitutas. Né? E a menina, por não ter aceitado, eles mataram ela. Então, gente, é por aí, é essas coisas que a gente está vendo aí. Então eu quero deixar isso para você, tá bom? Exercite seu ministério debaixo da bênção de Deus. Deixa Deus te usar. Né? Esse é um tempo que a gente precisa deixar Deus nos direcionar. Como posso contribuir, pastor? Como posso contribuir para essa sociedade? Às vezes a gente quer fazer coisas grandes. Não, comece pequeno. Não queira fazer perfeito. Apenas faça. E com o tempo você vai se aperfeiçoando. Tá bom? Então, assim, você que é líder, seja na igreja, você que é um profissional, você que é pai, você que é mãe, você que é solteiro, busque inspiração de Deus. Às vezes eu vejo, tem tanta coisa boa na internet, mas tem muita coisa que não vale nada. Tem muitos, ontem mesmo também uma outra reportagem que saiu, não sei quem assistiu na Record, né? Foi na Record, né, que passou, e de uma youtuber, de uma mãe que fazia anúncios, né, faziam, né, programas no YouTube com as filhas, né? Então coisas assim, fazia a filha comer coisa crua, sabe? Fazia a filha comer coisas e a filha passando mal, umas coisas inúteis, as coisas tão inúteis. Uma mãe fazendo isso com as filhas, sabe? Por que não coloca algo tão produtivo em tempos assim tão importantes que a gente precisa, né? Então, assim, ensinar valores. Então, você quer usar a internet? Usa para valores, para falar de valores. Quer colocar a sua família ali? Quer fazer com o filho, com a filha? Né? Aí cada um com seu cada um. Né? Se quiser expor sua família, aí o problema é seu. Agora, você tem que estar aberto às críticas e também aos elogios. Mas quer fazer algo, gente? Quer contribuir com alguma coisa? Quer fazer um canal no YouTube? Igual eu estou fazendo uma live aqui? Fala de coisas boas. Fala de valores familiares. Fala de coisas de ética, de valores morais. Sabe? Transmita a educação, coisas boas, coisas que vão contribuir para as pessoas, para os jovens, para as crianças. Quer fazer lá um cenário com a sua filha, brincar com a sua filha no YouTube, de boneca?
Mas não tem problema, mas faça isso transmitindo valores, sabe? Não ficar coisas tão inúteis, coisas que não contribuem em nada. E o que mais me preocupa é que tem gente que ainda segue esse tipo de pessoas, sabe? É o filho, e você às vezes tem o seu filho lá que está seguindo esse tipo de gente, sabe? E depois reclama, por que meu filho está desse jeito? Porque você está deixando ele ver coisa que não presta, né? Coisa que não deve. Sabe, os próprios pais são responsáveis muitas vezes dos filhos ser quem são. Então, quer ensinar, tem tanta coisa boa, tantas coisas boas para crianças, coisas educativas, bacanas, mostrando valores do respeito, da obediência aos pais. Gente, tem muita coisa boa. Então é importante você fazendo isso, contribuindo, você está transformando a sua vida num ministério. Agora, seja fiel no seu ministério. Né? Por mais que tem tanta coisa ruim acontecendo, por mais que a gente veja tanta coisa ruim na televisão, por mais que a gente veja tanto mau exemplo hoje, não pare. Continue semeando sementes boas. Continue, gente. Continue fazendo. Faça para a glória de Deus. Deus será com você. E eu tenho certeza, a Bíblia diz que tudo que a gente faz, tudo que plantamos, isso volta para nós. Então, se eu planto uma boa semente, aquela boa semente vai germinar e vai dar bons frutos. Agora, se eu planto más sementes, aquela semente também vai germinar, porém, os frutos serão maus. Né? Se conhece a árvore pelo fruto que dá. Então, é o que a Bíblia ensina, que Jesus ensinou. Então, é importante, se você quer receber, ter de volta coisas boas, plante coisas boas. Isso é o que rege a vida, isso é o que rege o universo. É a lei da semeadura. O que você planta, aquilo você vai colher. Isso é a lei da semeadura. Isso não tem como. Você pode escolher a semente. Você tem a opção de escolher a semente que você quer plantar. Mas você não tem a escolha de colher as circunstâncias que aquilo vai produzir para você e para sua família. Então, quer contribuir? Contribua de maneira. Quer cuidar de alguma coisa? Ah, pastor, eu acho que eu tenho um jeito de cuidar de animal. Cuida dos bichinhos. Você gosta de animal, você gosta de cachorro, você gosta de gato, você gosta de passarinho, você gosta de cavalo. Cuida desses bichinhos, né? Cuida deles. Não precisa de prendê-los dentro de uma gaiola, dentro de um... Não precisa fazer isso. Mas cuide deles. Aqui em casa, de vez em quando, eu coloco aqui. Aqui tem muito passarinho, né? Tem canário, tem pombinha, tem pardal, tem tudo quanto é passarinho aqui. Tem maritaca que acorda a gente de manhã, né? Tem umas coisas muito... Mas assim, de vez em quando eu coloco lá umas canjiquinhas para eles, deixa aí, enche, né? Fica cheio lá. Então assim, e assim vai, amado. Então contribua. Quer contribuir, faça coisas boas. Seja fiel no seu ministério e Deus vai te honrar, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, por essa manhã, por esse encontro tão gostoso que o Senhor nos proporciona. Abençoe a vida de todos nós, todos aqueles que estão nos assistindo. Derrama sobre nós a tua paz, a tua graça, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a exercitar o nosso ministério, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado, nos vocacionado e confiado a nós. Ó Deus, dá-nos a graça de podermos realmente, ó Pai, exercer isso com fidelidade, apesar de tanta apostasia, de tanta coisa ruim, ó Deus, de tantas coisas terríveis que têm acontecido ao nosso redor. Mas nós não queremos, Pai, de forma alguma reproduzir essas coisas ruins. Queremos ser, Deus, realmente produtores de vida, promotores de paz, promotores de coisas excelentes. Ó Deus amado, continuar plantando coisas boas, porque assim, Deus, colheremos coisas boas. Deus, em nome de Jesus, confirme as obras das nossas mãos e abençoe todos nós no exercício do nosso ministério, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. Uma quinta-feira abençoadíssima, em nome de Jesus. Amanhã, às 7 horas da noite, né, nós estaremos transmitindo pela página da nossa igreja, Metodista em Guarani, um bate-papo com o Ministério Infantil da nossa igreja. Então, quero convidar você a acessar a nossa live, né, da página da igreja, da nossa igreja Metodista Guarani. Você pode acessar lá e entrar. E nós vamos estar a partir das 7 horas da noite, amanhã, na sexta-feira, nós estaremos transmitindo um bate-papo com o Ministério Infantil, com os pais. Como é que estão as crianças em casa? Como é que você está lidando com isso?
que você está fazendo aí com seu pai, com sua mãe, você pai, como que você está lidando com as crianças em casa, né? Então, é um bate-papo gostoso, agradável, com valores familiares, coisas muito gostosas para a gente aprender. Convido você a acessar, tá bom? E estar com a gente. Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima live, até a próxima devocional. Deus abençoe a você e todas as nossas famílias, em nome de Jesus.